Foco no Afeto de número 229. Tema de hoje: você é intolerante? Quem não, né, gente? Em algum grau, em alguma medida, cada um de nós tem a sua intolerânciazinha, ou a sua intolerância, ou intolerância zona. Depende muito do estado, do nível de consciência, do estado de reatividade, do grau do tanto de nãos que a gente não disse durante a vida e precisava ter dito. Isso acabou gerando detritos relacionais e emocionais, detritos relacionais na nossa interação e detritos emocionais aqui dentro, e aí a gente acaba ficando intolerante, de saco cheio. A gente precisa estar se desabafando toda hora e não sabe se desabafar direitinho, de uma forma saudável, e acaba se desabafando não com o outro, mas se desabafando no outro, né? O que é um grande equívoco relacional por causa dos detritos emocionais que a gente acumula, como estou falando aqui, né? Então a intolerância, ela vem de um equívoco relacional consigo próprio e portanto ela acontece por causa de um grande equívoco relacional com os outros também. Então eu vou citar aqui alguns casos em que a intolerância aparece. Primeiro eu vou citar aqueles casos que são mais comuns, né? Aquela intolerância com coisas desagradáveis, mas existe intolerância também a coisas agradáveis, por incrível que isso possa parecer. Por exemplo, vou começar com umas perguntinhas aqui. Você odeia gente burra? Você é daquelas pessoas que de vez em quando se surpreende e fala: nossa, meu Deus, eu não aguento gente burra, meu Deus do céu. A gente explica 1, 2, 3, 4, 5 vezes e a pessoa está lá fazendo igual a mesma coisa. Ô anta, asno, jumento, e a gente, né, vai daí para frente, daí para mais. A gente acaba carimbando, descontando, jogando reatividade, vomitando raiva em cima do outro, não é? Porque a gente odeia gente burra, né? Gente burra, o que é gente burra a propósito, não é, gente? É gente que a gente acha que sabe menos do que a gente, ou pelo menos num setor, num ponto, num aspecto, pontualmente a pessoa conhece menos que a gente, num aspecto. Aqui na raiva, na hora da reatividade, a gente acaba generalizando: esta pessoa é burra. A gente não conhece todo mundo completamente a ponto de poder afirmar esta pessoa como um todo é burra, né? A gente não conhece. No entanto, quem faz o carimbo, gente burra, é exatamente o nosso pré-conceito, porque essa pessoa está nos tirando a paciência. Porque a gente conta, a gente espera, a gente quer de qualquer jeito que essa pessoa tenha um ritmo parecido com o nosso. Então, se a gente está fazendo alguma tarefa em conjunto, por exemplo, e tem alguém que é um pouco mais lerdo, ou alguém que conhece menos, que ignora o assunto, ou que ignora bastante, ninguém tem obrigação de saber nada, se estamos fazendo uma tarefa juntos, e juntos é colaboração, ok? Não é indiferença. Então, juntos, o que a gente faz? Bom, vamos ver qual é o nível de consciência médio que nós conseguimos formar aqui. Isso seria sabedoria falando. No entanto, a gente não entra nessa. A gente vai naquela generalizada. Bom, eu sei 90% do assunto, então vamos lá. Bom, então agora você faz isso, você faz aquilo, você não sei o que, eu faço aquilo, aquele outro faz não sei o que, e todo mundo falando, todo mundo com uma média alta de consciência sobre aquilo ali, de conhecimento, mas tem 1, 2 ou 3 ou 4 ali que tem uma média menor. E precisamos fazer a tarefa juntos, ok? Aí começa a vir a taxação, a gente quer excluir as pessoas. A gente parte do princípio que, bom, se não é que nem eu, não é legal. A gente esquece que quando exclui uma pessoa por taxá-la de burra, por exemplo, a gente esquece que existem diversas inteligências, diversos graus de percepção de coisas diferentes. Naquele aspecto, aqueles que eu estou chamando de burro ali, eles podem não entender muito bem, podem não ter destreza, habilidade, percepção, como eu tenho. Como se eu fosse a referência de alguma coisa. Ninguém é referência de nada. Tem gente que sabe mais e que me acha burro, só que naquela circunstância eu e mais uns tantos ali sabemos mais do que aquelas outras pessoas. Então a gente esquece que no decorrer do trajeto da execução daquele projeto, daquela coisa, de repente a gente ignora alguma coisa. E uma dessas pessoas que a gente taxou de burra
tem para aquela coisa que a gente está ignorando uma percepção diferente. Aí ela vem, não, mas é só fazer assim, ó. Aí resolve uma questão de uma forma não linear, ou de uma forma linear, que eu não estava percebendo, e o grupo inteligente, entre aspas, estava percebendo, e fica todo mundo, nossa, foi sem querer. Imagina, o cara é burro, como é que o cara vai falar, é assim? Foi sem querer, isso daí acontece, né? A gente não quer admitir que a gente está errado ao taxar alguém de burro. Burro quer dizer QI baixíssimo, em geral, né? Então é uma grande burrice a gente ter ódio de gente burra, percebe? A gente se acha, a gente se tem certeza e fica chamando lá os outros que não têm a percepção que a gente tem de burros. A gente fica lá, de uma certa forma, nos autoafirmando, a gente fica ali se vangloriando, a gente fica dando uma acariciada no nosso ego. Ah, eu percebo mais, eu sou melhor, né? Claro, ele percebe menos, né? Ou mesmo quando eu chamo de burro, ah, você, nem chamando de burro, você conhece pouco, diz, você conhece pouco, acontece, né? Fala isso 5, 6 vezes com esse jeito, um tanto irônico, e você é pior do que chamar de burro. Isso é muito frequente, né, gente? Nós fazemos muito isso aí, né? A gente está precisando de autoafirmação, que todo mundo perceba que a gente é inteligente, que a gente não é burro. Mas, ó, gente, é assim, bem-vindos todos ao bando de asnos que nós somos e ao bando de inteligentes que nós somos. Com perdão aos queridos asnos. A gente dá o carimbo de burro para o asno ali, porque o asno muitas vezes ele tem o hábito de empacar. Ele não tem aquela inteligência relacional que o cavalo tem de se submeter. É outra arrogância humana absurda, né? Então a gente chama, quem não se submete a mim é burro, a gente faz isso com o asno, né? Então eu com perdão aos asnos, eu estou usando aqui esse clichêzinho, mas já me justificando aqui, já me explicando e me retratando, tá bom? Então a gente dá o apelido de asno para aquelas pessoas que sabem menos, que empacam em algumas coisas, né? Quando na verdade a grande burrice é nossa, de não perceber que essa pessoa nesse aspecto tem uma inteligência menor do que a minha, uma capacidade de percepção menor que a minha, mas que outras coisas ela vai me ensinar. Olha, eu vou citar a frase que eu criei uma vez de novo aqui: somos todos mestres e discípulos de todos nós. Somos todos mestres e discípulos de todos nós. A gente nunca imagina que um burro daquele, um incompetente, um tapado daquele ali tem alguma coisa para me ensinar. Arrogância em cima de arrogância, em cima de arrogância. De repente essa pessoa, ela chega e dá um toque pra gente maravilhoso. Tem uma anedota muito engraçada que cabe contar aqui. Eu gosto muito de lembrar essa anedota quando a gente está falando de superioridade, inferioridade e inteligência. A anedota diz o seguinte: tem um caipira, um matuto, desses que ficam trabalhando na roça, roçando o dia inteiro, que no finzinho da tarde ele estava lá sentado na beira da roça, uma estradinha de terra. Ele fica descascando fumo para fazer aquele cigarrinho de palha dele, né? Fica descascando fumo, ou seja, é o happy hour dele, o momento que ele está descansando, refletindo, né? Dando uma relaxadinha. E nisso chega um cara com um carrão grande, um cara irritado pra caramba, desce do carro, gravata e tal, e pergunta: ô, seu Zé, se eu for em frente aqui, onde é que vai sair? E o tal do matuto fica muito chateado com a história, nem olha para a cara dele, continua descascando fumo e fala: não sei não, senhor. Aí o cara fica mais irritado e fala: não, mas escuta, e se eu for para a esquerda ali? E o matuto, do mesmo jeito, ainda incomodado com a arrogância do sujeito: também não sei não, senhor. E se eu for para a direita, onde é que vai sair? Também não sei não, senhor. E se eu for em frente, ou se eu voltar para trás? Foi perguntando ele: também não sei não, senhor. No fim o cara fala assim: mas você não sabe nada? Ele fala: também não estou perdido. Ele não precisa saber das coisas, ele precisa saber onde ele está. Para o outro isto é burrice. Para ele, para o matuto, isso não é burrice, isto é sabedoria. Então, a gente acumula um monte de conhecimentos no nível do ego, conhecimento cartesiano,
aritmética, matemática, ciência disso, ciência daquilo, não estou desprezando, tudo isso é muito bom, mas a gente fica achando que isso é a verdade, que isso é o conhecimento supremo da humanidade. Não é. Isto não é sabedoria, pode até advir da sabedoria, mas isso é parco, é parte, não é todo. E a gente fica achando que isso é tudo. E quando encontra alguém que prescinde desses conhecimentos acadêmicos, etc, etc e tal, a gente costuma achar, não, o cara é ignorante, o cara é burro. E o cara tem umas saídas não lineares absurdas. Quer dizer, o cara está ali sentado, para ele não importava assim, onde ia dar, se fosse em frente, para a esquerda, direita ou para voltar, tanto faz, não está perdido, ele sabe para onde ele vai, ele sabe para onde ele tem que ir, sabe onde tem água, onde tem alimento, ele sabe tudo. O que é necessário para ele, ele sabe, né? Então é bem pontual essa historinha, ela é bem pontual e nos ajuda a refletir quando somos juízes, quando nos arrogamos a juízes rigorosos em relação às pessoas que a gente considera menos inteligentes do que a gente, muitas vezes nem menos inteligentes, mas menos informadas a respeito de coisas que a gente acha importante, ok? Porque a gente que elege o que é importante e o que não é importante. Então a gente precisa ter muito cuidado. Então você odeia gente burra, dá uma investigada aí dentro de você se não existe uma necessidade. Se você odeia, bem-vindo ao clube, tá? Dá uma investigada aí dentro de você se não tem aí uma necessidade de autoafirmação, se a vida toda você não foi chamado de burro, não foi colocado em grandes competições pessoais, e que se você vencesse aquela competição, ainda que roubando, ainda que sabendo que essa competição não revela o seu grande conhecimento, você se sentiu vencendo aquela competição, você se sentiu o máximo, sabendo que aquela competição não é o máximo, e nem muito menos que competir é o máximo, aliás é o mínimo, não é? Então dá uma investigadinha aí dentro na sua intolerância, no seu ódio de gente burra. Outra pergunta, você odeia gente chata? Aquela pessoa fala sem parar, aquela pessoa está sempre falando das realizações dela, aquela pessoa vai me visitar na minha casa e fica falando dela, e eu quero falar de mim, não tem espaço para falar de mim, a pessoa é chata, é insuportável, eu odeio gente chata, eu não aguento gente chata, ou seja, eu tenho intolerância, assim, eu não fico perto nem 5 minutos, nem 2, nem 1 minuto perto de uma pessoa que eu considere chata. Eu não dou nem chance para conviver um tantinho que seja suportável para mim, o convívio. Eu não dou chance, eu não dou oportunidade para ficar um tempinho do lado daquela pessoa, porque todo mundo é convivível de 1 milissegundo até 6 horas, 10 horas, 10 dias. A gente não sabe. Mas quando a gente põe o preconceito ali, aquela pessoa é chata. Ela pode ter sido chata todas as vezes que eu encontrei com ela. Mas não quer dizer que ela seja chata. Ela podia estar numa fase horrível da vida dela. Ela podia estar numa circunstância, estar com tais amigos que naquela química, naquela junção ali, era para se defender, ela falava coisas demais ou falava coisas inoportunas e se tornava uma pessoa chata. Mas eu experimentei uma conversa individual com essa pessoa. E por quanto tempo eu experimentei uma conversa individual com essa pessoa? Eu procurei a luz dessa pessoa. Eu dei uma oportunidade para que se estabelecesse a luz entre mim e ela na nossa relação? Não dei. Se eu taxo de chato e não quero ver de jeito nenhum, se eu tá cheio de chato, não querer ver de jeito nenhum, se você tem uma experiência horrível com aquela pessoa, mas aí não é porque você taxou de chata, é porque a afinidade ali parca, é mínima, a pessoa para você por um tempo é inconvivível, então você fica naquela distância da qual você consegue vibrar amor, ok? Que é a distância saudável, é aquela distância da qual eu consigo vibrar amor para a pessoa. Pode ser aqui, juntinho, pode ser bem separado. Não é disso que eu estou falando de dar a oportunidade em relação à relação com uma pessoa que eu considero uma pessoa muito chata. Todo mundo, todas as pessoas podem ser muito interessantes para a gente, aquelas com quem a gente tem muita ou pouca afinidade.
Depende do quanto que você vai conviver. Depende daquilo que você está buscando na relação. Depende dos assuntos que a gente conversa com essas pessoas. Se a gente escolhe os assuntos, os pontos em comum. Se a pessoa está livre para falar, se ela está solta para falar, se ela está à vontade para falar. Então, a gente pode dizer, essa pessoa tem sido um saco. Toda vez que eu convivo com essa pessoa, tem sido muito chato. Mas eu não vou dizer que esta pessoa é uma pessoa chata. Ela tem estado chata. Eu sou chato, eu tenho estado chato ou não tenho estado chato. Depende dos amigos, das pessoas que convivem comigo. E dizem, você é muito chato, você é isso, você faz aquilo. Os sinceros, aqueles que são e que fazem isso com amorosidade. Para um pouquinho, você está muito chato, meu. Você está muito. Para de falar um pouquinho. Ou para de falar desse jeito. Está muito chato, é insuportável esse jeito. Aí a gente percebe quando tem amizade, quando a amorosidade predomina ali, aí a gente se manca, vamos dizer assim. A gente se manca, mas não se sente afrontado, não se sente ofendido, porque outra pessoa está falando aquilo com carinho, embora seja uma coisa nada agradável de se ouvir, mas está sendo dita com carinho, com construtividade, não tem competição ali. Então, perceba, gente, se você não é uma pessoa chata, eu acabei de dizer que ninguém é chato, mas você diria, se você fosse seu amigo, você se aguentaria, você se suportaria? Seria legal conviver com você? Você diria para você que você é uma pessoa chata? A gente diz que é uma pessoa chata quando no convívio com ela, a maior parte do tempo a pessoa exerce uma chatice que beira o insuportável. Aí a gente fala é chato, ainda que equivocadamente a gente fala é chato. Essa pessoa tem estado muito chata, né? Veja se você mesmo, o quanto você não é chato em alguns momentos, né? Olha para essas que a gente chama de imperfeições, e que não tem nada a ver, são características. Veja se você não tem essas características. Veja se quando você está chato, se é que você consegue reconhecer quando está chato, você não está chato porque tem alguma coisa te perturbando muito. Você teve uma discussão horrível, que você está azedo com aquela discussão que você teve ontem, você está mal, você está incomodado com aquilo ali, você está para vomitar aquilo em cima de alguém. Então você não vai, você escolhe, não vou xingar ninguém, mas quero falar. Hoje eu quero falar, vou ficar falando. Não para de falar, nem presta atenção se os outros estão prestando atenção, se as pessoas estão achando interessante o que você está falando. Dá uma olhadinha. Eu nos convido a darmos uma olhadinha para dentro para perceber isso. E aí, quando você percebe, quando você é chato e por quê, fica mais fácil você perceber o outro. Aí de repente você pode tirar aquela pessoa da chatice. Você pode tirar a pessoa da chatice, porque você mais ou menos faz uma comparação e vê que ela está perturbada com alguma coisa, ela está falando bastante sobre qualidades dela. Muito provavelmente essa pessoa foi colocada no lixo por alguém, ou se colocou no lixo diante de alguma situação ontem ou antes de ontem, ou foi muito humilhada. Então você pode olhar para ela e dizer assim, olha, você é uma pessoa maravilhosa, mas de verdade, não é fazer a média, você é uma pessoa maravilhosa, encantadora, não é isso. É sedução psicopática, não é? É olhar para a alma da pessoa, para ela se sentir percebida e ver o maravilhoso que tem dentro daquela pessoa e declarar isso. Isso é um exemplo aqui, viu, gente? Mas é na hora o que você sentir, o que tem de interessante naquela pessoa ali, que você entenda ser passível de se trazer à luz sobre a pessoa. Você vai tirando a pessoa da pilha. A pessoa chata é uma pessoa pilhada, né? Você vai tirando a pessoa da pilha. Aí você vai trazendo, a pessoa vai aterrissando, ela vai ficando tranquila. Ela vai percebendo que tudo que ela disser não será usado contra ela. Você pode ajudar. Mas aí você não está lá de terapeuta, você está ali numa interação saudável. Você está percebendo aquilo, você está fazendo isso com a pessoa. Está fazendo para você também, porque você está tornando aquele momento agradável. Essa pessoa tem coisas muito interessantes que estão atrás da chatice. Aí você conversa, você bate papo, você fala e coloca para a pessoa as coisas que você acha interessantes.
nela, de verdade. Ela baixa, aí vem à tona as coisas que são bacanas. A pessoa relaxa e ela começa a se exercer com naturalidade, com leveza. Então você pode, não estou dizendo que isso seja uma técnica infalível, isso não é técnica, isso daí é exercício de amor. Pode ser que o exercício desse amor seja suficiente. Às vezes a pessoa está numa pilha que ela nem escuta você falando das coisas boas que ela tem, ela pode achar que você está puxando o saco de tão mal que ela está na autoestima. Aí naquele momento, naquele dia, não foi possível. Então, você dá-lhe um tempinho, fica o tempo que você sente que dá, que já deu, que a tua energia, se você ficar mais, a tua energia vai ficar comprometida, aí você simplesmente, com licença, e reza, ou manda energia boa por ela, manda energia boa para essa pessoa de alguma forma, para ajudá-la, né? Se é uma pessoa amiga, se é uma pessoa de quem você gosta. Outra coisa também interessante, gente, é assim, outra característica sobre essas intolerâncias que a gente tem, é assim, você odeia gente mimada, aquela pessoa que está sempre que ela se entende como centro do universo, ela entende que o mundo gira em torno dela. Então tudo tem que ser para ela do jeito dela, na hora que ela quer, do jeito que ela quer, e ela entende que está tudo bem assim. Aí você começa, porque eu odeio gente mimada, eu não suporto gente mimada. E começa a fazer uma perseguição em relação a pessoas mimadas. Você não entende o que está ali atrás, que é uma sensação de abandono profundo. Porque quem foi mimado, na verdade, foi abandonado. A gente já falou disso aqui. É o papai e a mamãe que não põe limite, deixa a criança fazer o que ela quiser. Ah, eu vou dar a felicidade para o meu filho que eu não tive. Na verdade, você vai dar um abandono. Porque a criança, o que ela sente é fragilidade em relação ao mundo. Ela não entende esse treco aqui. Eu não tenho manual de instrução do mundo. É o pai e a mãe que vão me dar as referências. Então eu quero mexer no fogão, eu dou sempre esse exemplo aqui do fogo, quero mexer no fogo, que é bonito, acende um foguinho, não é legal? Então eu vou lá para mexer, mas o pai e a mãe, não pode mexer aí tudo. Eu não estou odiando o pai e mãe, eu criança não estou odiando o pai e mãe quando eu recebo esse limite. Eu fico muito chateado, muito bravo com a frustração, porque eu ainda não aprendi a conviver com a frustração. Que é uma das maiores escolas, uma das melhores escolas que a gente pode ter na vida, é o bom convívio com a frustração. O mundo diz mais não do que sim. 99% da interação com o mundo é não e poucos sims. E aí eu choro, a criança chora, e o pai fica achando que, como eu sou cruel, como nós estamos sendo cruéis, pode mexer no fogão, a gente compra um plástico, uma qualquer coisa para defender, para não sei o que lá, para deixar a criança mexer no fogão. Não dá noção do que é o fogão. Aí ela vai na casa do vizinho, não sei lá de quem, vai lá, mexe no fogão que não tem aquela proteção, ela aprendeu que o fogão pode mexer e se queima. A criança, quando é só assim que ela ouve, ela vai criando uma percepção de que o mundo não oferece perigo nenhum, ela vai sendo informada de que ela pode fazer o que ela quiser, porque o mundo não oferece perigo nenhum. Isso é o que pai e mãe estão dizendo para ela quando deixam essa criança fazer o que ela quiser, ok? Só que ela sabe que isso é mentira, porque ela tropeça na rua, ela faz alguma coisa na escola lá que pai e mãe deixaram fazer, mas que aquilo prejudica. Então ela vai se sentindo abandonada, ela vai tendo desenvolvendo uma péssima convivência com a frustração e uma imensa ignorância em relação aos perigos da vida, que a vida oferece. Ela se sente profundamente abandonada. Toda criança mimada odeia pai e mãe. Mas nós fizemos tudo pelos nossos filhos, nós deixamos os filhos fazerem o que eles quisessem. Tudo que eles queriam fazer, a gente deixou os filhos fazerem. Por que eles são assim? Porque a gente desprezou, a gente deu desprezo para eles, a gente deu inexistência para eles. Voltando, você odeia gente mimada? Quando você olha para uma pessoa mimada, você não consegue ler atrás desse mimo, esta questão que eu acabei de relatar aqui? Ou será que também você tem uma grande inveja da criança mimada que teve tudo para ela? Não ouviu não nunca, porque você ainda não cresceu. Se você tem esse ódio de gente mimada, você tem uma grande inveja
de gente mimada. É muito chato, porque o mimado, ele também acaba sendo um chato com você, né? Se você é amigo de um mimado, ele quer tudo do jeito que ele quer. Cada vez que você tem que falar um não, é um problema que você tem, é um desgaste, é um estresse que você tem, porque ele não convive bem com não de jeito nenhum. Então é um estresse que você tem. Se você não põe a amorosidade na frente, você vive estressado, vive estressado. Se você põe a amorosidade, você vai falar o não e tudo. O mimado lá entra em estresse e você acaricia, você acolhe amorosamente. Não vai fazer a concessão indigna. É um jeito amoroso de você viver, de você conviver. Agora, quando você odeia gente mimada, é que tem aí uma grande inveja, uma não percepção do que o mimo faz com uma pessoa. O mimado vai ficando cada vez mais raivoso, cada vez mais odiento com a vida. Ele vai odiando cada vez mais a vida, odiando as pessoas. Ele transporta esse ódio que ele não declara, nem para si próprio, que sente em relação aos pais, por terem o abandonado. E ele exerce esse ódio nas reatividades com as outras pessoas, nos atos reativos com as outras pessoas. É isso que acontece ali comigo. Então, eu convido você a dar uma percebida, dar uma olhada, uma verificada, uma averiguada no quanto você gostaria de ter sido mimado, o quanto você se mima. A gente tem uma expressão que a gente usa de vez em quando vai fazer uma coisa fora do padrão, a gente fala, eu mereço. É bacana, merece mesmo, depende de como você usa e o quanto você usa isso. Se eu mereço fazer alguma coisa que vai significar uma sabotagem em relação à minha vida, aí, peraí, então eu estou dizendo que eu mereço ter esse benefício agora, porque eu tenho baixa resistência à convivência com a frustração, e estou me favorecendo, e estou, em paralelo a isso, patrocinando um péssimo, um imenso mal-estar. Se eu não vou fazer uma coisa que é essencial, vou me divertir, eu mereço, e deixo de lado um dever, uma coisa importante, uma coisa essencial. Então, o que eu estou fazendo com isso? Estou me sabotando, porque eu estou dizendo para mim, olha, o prazer só pode existir quando você negar uma obrigação. Então o prazer não é lícito. No fim das contas, a moral da história fica assim, o prazer que você tem, ele nunca é lícito, porque ele sempre implica no descumprimento de algum trato, de alguma responsabilidade, de algum comprometimento que você tenha na vida. Agora, você está tudo em dia, está tudo direitinho e tal, aí você está lá, você não costuma fazer aquilo. Poxa vida, eu mereço fazer isso, eu esqueci até que eu gosto de fazer isso, nossa, não tem nenhum problema, não estou me sabotando, então vou lá, mereço e faço. Aí é uma outra pegada, não é a pegada do mimado, ok? Gente, passando pro mais um Você Odeia, tá? Da série Você Odeia. Você odeia gente arrogante, aquelas pessoas que brigam com o mundo, que ficam o tempo todo tentando se autoafirmar, aquelas pessoas que passam por cima de regras, de regulamentos, de normas de convívio. Não estou falando daquela caretice moral imposta, cuja transgressão não implique mal a ninguém, a não ser a si próprio. Eu estou falando de gente que burla a lei, de corrupção, né? Basicamente de corrupção. Então você odeia aquela pessoa arrogante que burla tudo em favor do benefício próprio, aquela pessoa que está o tempo todo dizendo e demonstrando de diversas formas que é forte, que é poderosa, que é destrutiva em relação às outras pessoas e é inimiga das pessoas de um modo geral. Você odeia essa gente, esse pessoal arrogante. Vamos ver o quanto de inveja tem atrás disso, gente. Vamos dar uma olhadinha. Você não gostaria de ser arrogante em algum momento? Porque a arrogância é assim, você lá na barriga da mãe, você já recebe todas as informações da baixa autoestima. Aí você nasce, a gente nasceu para ser aceito, e de um modo geral, não é só por pai e por mãe não, é de um modo geral, mas a gente quando nasce aqui, a gente vai aprendendo o que? Para você ser aceito, você tem que se graduar alguma coisa, você tem que virar alguma coisa de interessante para a sociedade, senão, tchau, um abraço. Isso enche a gente de insegurança e, portanto, de medo.
E isso, com o tempo, vai gerando dois tipos de atitudes. A arrogância, que é o cara que, inseguro e medroso, que briga com o mundo, e o tímido, que é o cara que, o inseguro e medroso, que implode. Esse cara que implode, em algum momento ele explode também. Então ninguém é só tímido e ninguém é só arrogante. Então, o arrogante em algum momento é tímido, aliás, muitas vezes é arrogante porque é tímido. Saiu da timidez e foi para a arrogância. Agora, há esse trânsito. Quem é? Às vezes você conhece uma pessoa que se chama de arrogante porque nas vezes que você conviveu com ela, ela mostrou sempre essa faceta, mas tem momentos em que o arrogante é extremamente tímido. Tem um tipo de arrogante que você fala, olha, agora vamos lá no palco para você falar alguma coisa, mas nem pensar, o que é isso, imagina, isso aí eu deixo para outras pessoas fazerem e tal, porque eu sou bom. Na verdade, o cara morre de medo de se expor, né? Ele não tem convívio com ele mesmo, ele morre de medo da crítica destrutiva, porque ele, arrogante, é extremamente crítico e destrutivo. Preciso fazer aqui um esclarecimento. A palavra arrogante, originalmente, é a pessoa que se apodera de. Então eu preciso, é uma palavra saudável, originalmente é saudável, ela quer dizer algo saudável. Eu vou me arrogar de mim mesmo, eu vou me apoderar de mim mesmo, eu sou proprietário de mim mesmo. O superego repressor aqui não entra, eu sou proprietário de mim mesmo. Isso é muito saudável. Agora, esse arrogante que eu estou falando é o arrogante no mau sentido, que é um segundo significado dessa palavra, uma segunda semântica, que é o arrogante que briga com o mundo, que procura autoafirmação em cima dos outros, denegrindo os outros e por aí afora. Aquele competidor predatório, aquele sanguinolento, aquele destrutivo mesmo. É esse que eu me refiro. Então, voltando, não existe aí dentro de você uma certa inveja, um tanto de... Inveja não vem sem admiração, né? Se eu invejo é porque eu admiro. Então, poxa, como eu gostaria de ser assim, né? Aquela pessoa lá parece que não tem problema, ele chega, faz, acontece, tá nem aí, e não liga para ninguém. Geralmente aquele cara é sincero, ele fala tudo o que ele pensa, na verdade é um sincericida. É reatividade isso, né? O arrogante é o tempo todo reativo. É detrito emocional que o cara põe para fora o tempo todo, e o reativo sempre paga a conta, ele vai pagar a conta o tempo todo, aliás ele está pagando a conta o tempo todo, né? O arrogante, quando permanece nessa postura, ele acaba sozinho, ele acaba ficando, e dói muito para ele, porque ele perde a plateia. Ele não perde amorosos, porque dificilmente um arrogante vai pela conduta amorosa. É por não conseguir o amor que a gente se torna arrogante ou tímido, Então a gente fica lá na timidez, na arrogância, mas não vai no central, não medita e não entra na percepção saudável. E a gente deixa de ser tímido e deixa de ser arrogante também. A gente não usa mais, não lança a mão mais dessas duas coisas. Quando você vê lá o seu ego, a sua sombra, nosso ego, quando vê lá um arrogante, poxa vida, mas eu queria tanto ter essa força, eu queria ter essa convicção, eu queria ter essa determinação. Se você tem inveja disso, é porque você está mais na timidez, que também não é saudável. Okay? Um arrogante dificilmente inveja o tímido, porque no fundo ele é tímido. Agora o tímido inveja o arrogante com muita frequência. Então você odeia gente arrogante, o quanto você odeia gente arrogante é o tanto que você odeia isso em você, gente. Isso daí é muito velho, até uma coisa, estou trazendo nenhuma novidade com essa visão aqui, né? A gente odeia no outro aquilo que a gente odeia na gente. Isso vale para tudo que eu estou falando aqui, ok? Passando agora para outra perguntinha, agora sim indo para a luz, né? Ou seja, a gente também odeia a luz. Quando a gente está numa situação esquisita, ruim, meio sombria, a gente acaba, dependendo de como a gente está nessa sombra, a gente acaba odiando a luz também, por causa da incapacidade que a gente sente de atingir essa luz. Então assim, de repente você pode odiar gente otimista. Você odeia gente otimista? Aquela pessoa que quando ela assiste o jornal mais sanguinolento que existe na nossa televisão, e para cada coisa que desgraçada que aparece lá, essa é a palavra, me perdoem, eu acho um palavrão pior do que qualquer outro palavrão, essa palavra, mas para cada coisa desgraçada, com uma ausência de graça que aparece na televisão, ela tem sempre um comentário otimista. Poxa, tem uma luz atrás de tudo isso. Não, mas está todo mundo buscando ali a evolução, cada um está num nível de consciência. A pessoa está sempre vendo luz, a pessoa não vê tristeza. Ela vê o exercício da maldade, mas ela vê aquilo como subproduto de um nível de consciência de quem está praticando aquilo que todo mundo chama de maldade. Está sendo destrutiva por causa do nível de consciência dela.
Então quando você está vendo televisão ao lado de uma pessoa assim, você odeia essa pessoa, tem um lado teu ali que odeia esse otimista full time, a pessoa que é o tempo todo otimista. Então é o tanto que você resiste em ceder, que o teu ego resiste em ceder à sabedoria amorosa dentro de você, porque você morre de medo, o teu ego morre de medo do seu, o meu, o nosso, bem-vindo ao clube, nosso ego morre de medo da vulnerabilidade, da fragilidade que a gente adquire, que a gente equivocadamente adquire, né? A gente tem a sensação de fragilidade, vulnerabilidade, quando se entrega para a sabedoria, para a amorosidade. Na verdade, essa é a maior força que existe, a gente vive falando disso aqui. No entanto, quando a gente está diante de uma pessoa bem mais otimista, bem mais capaz de ver a luz atrás de todas as coisas, a gente se incomoda profundamente. Tem um lado nosso ali que se incomoda profundamente. Essa pessoa ali naquele momento é o nosso mestre. Em outros momentos a gente é mestre dessa pessoa. Essa pessoa naquele momento, com aquela característica, é o nosso mestre. Mas o nosso ego, quanto mais medo o nosso ego tem dessa entrega à amorosidade, mais a gente vai odiar esta pessoa. Eu quero longe de mim, não quero nem saber. Eu não estou preparado para tanta entrega assim. Eu tenho raiva de gente assim, porque eu tenho raiva da minha incompetência amorosa. É isto. Ok? Você odeia gente alegre, aquelas pessoas que estão sempre sorrindo e contando piada, mas não contando piada para chamar atenção. Aquelas pessoas que têm alegria, que improvisam brincadeiras. Elas estão ali com alegria mesmo. Não é um ato compulsivo de ficar fazendo gracinha, não é isso. Aquela pessoa que numa situação ela manifesta uma alegria, noutra situação manifesta outro tipo de alegria, e ela está sempre alegre. Você se surpreende com ódio em relação a esse tipo de comportamento dessas pessoas. A gente chama de compulsivamente alegres, mas não, aqui eu me refiro aqui àquela pessoa que é naturalmente alegre. Você já passou por aquela situação em que você estava muito alegre, sei lá, uns 4, 5 dias muito alegre, e aí de repente chega alguém perto de você e escuta, posso saber por que tanta alegria? E de uma forma incomodada mesmo, de uma forma assim, pô, você é louco? Você é doido? Fica rindo aí o tempo todo, rindo do quê? A pessoa se projeta, ela não tem a capacidade de empatia, esquecer de si e entrar o quanto possível dentro do seu ambiente e sentir a sua alegria. Isso supõe uma capacidade de transcendência maior, né? A pessoa por enquanto é projetiva, é bem primitivo, né? É bem projetiva. Então, agora o que eu estou perguntando é assim, você sente isso em relação a outras pessoas? De repente você vê uma pessoa muito alegre e você está lá meio louca da vida com aquela pessoa. Bom, mas parece um bobo da corte, não para de rir, caramba, pelo amor de Deus, o que é isso? Nossa, não é para tanto, né? Não, o ambiente aqui está alegre, mas não é para, está exagerando, está demais, tá demais. Está incomodando, porque você não consegue despertar a alegria, essa alegria dentro de você, e você gostaria, porque senão não te incomodaria. Você veria a pessoa alegre, eu não estou tão alegre quanto essa pessoa, mas tudo bem, ela está alegre. Mas quando incomoda é porque eu tenho aqui dentro toda essa alegria para expressar e eu não me dou o direito. Você odeia gente carinhosa? Você se incomoda com gente carinhosa? Aquelas pessoas que estão sempre acariciando, aqueles amigos que abraçam, aquelas pessoas que estão próximas, muito próximas, de uma forma carinhosa, falam de uma forma carinhosa, aquelas pessoas que se expressam não só na palavra, mas corporalmente de uma forma carinhosa, aquelas pessoas que têm uma leveza. E você já se surpreendeu odiando esse tipo de pessoa? Esse tipo de característica nas pessoas? Você já se perguntou por que você, se é o caso, se você afirma que pelo menos algumas vezes na vida você sentiu isso, você chegou a se perguntar por que e conseguiu a resposta? Por que eu odeio gente carinhosa? É gente gosmenta, pegajosa, gente, ela está só sendo carinhosa, tem gente que é
excessivamente carinhosa, você percebe que ali não tem carinho, tem só uma puxação de saco, e ali o toque, o carinho, ele vem sem afeto. Aí você percebe uma mão cadavérica mexendo em você. Isto é repulsivo, mas não é isso que eu me refiro. Eu me refiro àquela mão verdadeiramente carinhosa, aquela mão que está portando amor, está portando energia amorosa para você. Não é aquela pessoa que usa o teu corpo para ficar brincando com o teu corpo, fica mexendo com o teu corpo como se fosse um brinquedinho. Me ouçam com jeito, por favor, gente. Tem gente que faz isso e é uma brincadeirinha a dois, é gostoso. Mas quando você percebe que a pessoa não está acariciando você, ela está usando, ela podia estar brincando com o teu dedo ou podia estar brincando com lápis. Tanto faz. Não tem carinho, não tem afeto ali, não tem energia amorosa ali. Tem às vezes manifestação de ansiedade ali, não tem o carinho. Mesmo nesse caso, vale a pergunta, você odeia essa gente artificialmente carinhosa ou falsamente carinhosa? Nesse caso, quando você odeia pessoas que são artificialmente e falsamente carinhosas, há aí uma repressão do não. Você não quer aquilo, mas puxa vida, como é que eu vou dizer para a pessoa não me fazer carinho? Como assim? Aí você pensa, mas não está fazendo carinho. Ela está usando a minha mão como se estivesse usando um lápis, porque não está vindo energia nenhuma, não estamos trocando energia nenhuma aqui. É um negócio esquisito, coisa fria até. A pessoa está ansiosa lá, a pessoa está com ela está se acariciando em você. Ou ela está descarregando a ansiedade dela em você. Então o que acontece? Você nessa hora odeia porque você não tem a coragem de dizer, para que está frio, está esquisito. Liga o afeto aí a gente pega na mão, tal, a gente fica um com o outro, não você com você em mim. É que a gente não tem coragem. Primeiro, é difícil decodificar um negócio desse. E segundo, é muito difícil declarar um treco desse também. Né? Aí voltando para o carinhoso, aquele que é carinhoso mesmo, que tem amor, que tem afeto, é o lado saudável, né? A hipótese saudável. Aí você se incomoda com aquilo ali, porque é um carinho que você não tem condições, ainda não desenvolveu competência de expressar, é sempre primeiro em relação a gente, em relação a você mesmo e muito menos em relação ao outro. Existe aí um trauma, um preconceito, uma qualquer coisa que impede, que você não trabalhou e que você não consegue admitir e nem ver, porque simplesmente alguém solto, o tamanho da soltura de uma pessoa carinhosa mostra para você o quanto você não está solto. A grandeza do outro pode revelar a minha pequenez, se eu estou atento para a minha pequenez, porque a grandeza do outro pode me dar uma referência para que eu procure a minha grandeza. Aí é o lado saudável. Então, se você odeia gente carinhosa, a grandeza da outra pessoa, capacidade de carinho, está revelando a sua incompetência afetiva. O que você precisa é mudar, desenvolver a sua capacidade afetiva. Aí você vai sair da raiva. O outro pode estar carinhoso do jeito dele, fazendo 10 milhões de carinhos, e você fazendo só 10 carinhos, mas você está inteiro. Então não existe nenhuma incompetência afetiva em exercício aí dentro de você. Aí você passa a não odiar mais. Você odeia gente meiga, aquelas pessoas meiguinhas. A gente costuma chamar de gente assim muito cuti-cuti, que tem aquelas expressõezinhas amorosas que são palavras no diminutivo, expressões até que imitam a fala dos bebezinhos para se dirigirem umas às outras. Você odeia esse derretimento afetivo porque você tem muito medo de se soltar, de se entregar, de se desfigurar o seu ego. Não estou dizendo que quem fala nessa linguagem cuti-cuti está amando 100%, não é isso que eu estou falando aqui. Muitas pessoas que estão nessa linguagem, usam essa linguagem porque de fato tem essa soltura mesmo, estão entregues ali. Tem muita gente que se esconde uma grande frieza atrás dessas linguagens cuti-cuti. Às vezes a pessoa tem um beijinho, que a pessoa pode usar um beijo, um jeito de dar um beijo, que é um jeito é como se fosse cuspir no outro, para afastar, para desfazer o momento. Está muito amoroso, estou me derretendo e dá um beijinho exagerado, um beijinho fora do contexto ali, aí ele está frio, aí tem que falar.
Aí se você não fala, você tem raiva. É raiva de você por você não ter falado. Percebe? Então esse ódio à meiguice é quando você percebe que a meiguice, número 1, quando você percebe que a meiguice está expressando ali uma frieza absurda. A pessoa está se fazendo de meiga por algum interesse. Mas você é que nem o carinho frio, né? Aquela mão cadavérica ali, né? Está usando a meiguice apenas para manipular. E você sente isso e não tem coragem de falar. E às vezes a meiguice, número 2, a meiguice é autêntica, é verdadeira. Aí e quando você odeia, porque você gostaria demais de ter aquela soltura, aquela entrega, está vivendo aquela coisa, aquela ternura, aquela comunhão, aquela pureza, e você vê aquilo como uma coisa impossível, como uma coisa inventada, aquilo não existe. Essas pessoas estão inventando isso. Projeção, outra vez, ok? Se sim a todas essas perguntas, gente, é porque você acha que todo mundo tem a obrigação de ser igual a você. Bem-vindos ao clube. Tem um lado nosso, um lado sombra do nosso ego, que tem certeza que todo mundo tem que ser igual a todo mundo. Todo mundo tem que rezar na mesma cartilha. E a gente passa, se sim a todas essas perguntas, odeio todo esse tipo de atitude, de comportamento, é porque a gente se acha a referência central de perfeição universal. No caso da gente chata, da gente burra, da gente meiga, da gente carinhosa, arrogante, por aí afora, a gente entende que a gente é a referência central de perfeição universal. Equívoco brutal. O fato, gente, a origem disso é que de tão inseguro e medroso, você resolveu se defender atrás de uma máscara de perfeição. De tão inseguro e medroso, você resolveu se defender atrás de uma máscara de perfeição. Eu sou perfeito, ou eu sou perfeita, eu sou incriticável, estou acima da crítica. E não é. E ninguém é, né, gente? Ninguém é. A gente sabe que ninguém é uma coisa que não existe, que é perfeição, ok? Mas a gente se esconde quando tem medo da vulnerabilidade, da desqualificação social. Então a gente cria uma imagem de perfeito da gente mesmo para a gente não ser execrado. E aí a gente começa a criticar. Primeiro o cara menos competente começa a chamar de burro. Se eu não chamo, na música da voz, eu denigro a pessoa. O meigo, o carinhoso, o otimista, o alegre, tudo aquilo que eu não consigo ser, eu dou um jeitinho de desqualificar. Quando estou inseguro. Quando não me conheço, estou muito inseguro. Não quero demonstrar fragilidade. Amor é fragilidade. Então não quero demonstrar amor, não quero demonstrar fraqueza, não quero demonstrar nada. Não quero mostrar o tanto que eu me acho não inteligente, o tanto que eu me acho imperfeito e condeno a minha imperfeição, que é um tremendo equívoco. A imperfeição não existe, porque não existe perfeição. Então, de tão inseguro e medroso, você acaba resolvendo se defender atrás da máscara da perfeição. Se você é intolerante, é porque você está na fila, lá no fim da fila do autoconhecimento. Guarda bem isso, gente. Se você é intolerante, se você tem um grau de intolerância alto, grande, é porque você está lá no fim da fila do autoconhecimento. Esse autoconhecimento ele começa com a empatia em relação a si mesmo. Bom, mas empatia em relação ao outro, como é que eu vou? A empatia que eu aprendi eu esqueço de mim mesmo, do meu ego, e olho para outra pessoa sentindo o que ela está sentindo, sem interferência do meu ego. Correto, em relação ao outro, mas tem empatia em relação a si mesmo? Porque tem uma dualidade aqui, cada um de nós. Tem o meu ego, tem o meu ser. Então o que eu faço? Eu esqueço do meu ego para ter empatia em relação a mim mesmo. Eu esqueço do meu ego e fico conectado comigo, com a minha sabedoria. O autoconhecimento começa com a empatia em relação a si próprio. Você ensina o seu ego a aceitar como você é. Daí você está pronto para aceitar e amar os outros egos como eles são, sem crítica destrutiva, sem ódio, sem raiva, sem intolerância. Só aí você começa a avançar em direção à luz.
Colaboração amorosa ao invés de desprezo. Cooperação amorosa ao invés de competição. Generosidade amorosa ao invés de ganância. Afeto amoroso ao invés de hostilidade. Amor desinteressado ao invés de amor interesseiro. Amor incondicional ao invés de amor com preconceito. Enfim, amor a tudo e a todos. A intolerância é não conviver em paz com as próprias limitações. É ódio a si mesmo. Só sai dessa percepção quem se propõe a viver o tempo todo entregue ao foco no afeto. Gente amada do meu coração, dessa forma eu encerro a explanação.